Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E cara, depois de anos eu finalmente consegui terminar O Poderoso Chefão. E eu lembro que a última vez que eu tentei assistir foi alguns bons 6 ou 7 anos atrás. E eu simplesmente nunca terminava, eu acho que tentei assistir umas 2 vezes. E não terminei, não sei porquê, entendeu? Mas simplesmente não consegui terminar. Ou porque tinha que pagar para ver o resto do filme, ou porque eu ia terminar, mas, sei lá, acabava bebendo demais e não vendo o resto do filme. Eu não sei. Mas dessa vez eu consegui terminar, mas eu comecei vendo o filme bêbado num dia e terminei vendo o resto do filme de ressaca no outro. E eu não sei, cara, você vê esses filmes antigos, você vê que é uma estética toda antiga, né? Eu gosto porque te faz lembrar de como as coisas eram antes, sei lá, antes de toda essa tecnologia, de tudo isso invadir o nosso dia a dia. Só que eu não sei, né? Aí que tá o ponto. Eu não sei até que ponto o filme ele retrata bem a realidade e até que ponto ele floreia demais. Mas vou partir do pressuposto que pelo menos 70% do filme trata das coisas ali de uma forma pelo menos um pouco fidedigna. Obviamente que não vai ser tanta, mas alguma coisa vai ter, né? Até porque eu não sei exatamente o quão fidedigna é essa informação, mas, por exemplo, as facções criminosas aqui no Brasil, salvo me engano, cara, quem ensinou os caras a fazer negócio direito foram caras italianos que vieram pro Brasil. E o italiano ele é bom de máfia. Foram eles que ensinaram o Brasil como é que faz um negócio direito. Então, até certo ponto, eu acredito que sim, cara. Tem uma certa propriedade nisso. E uma coisa que eu percebi é que naquela época, até para você ser criminoso, você tinha um certo código de conduta. Então, assim, você podia morrer a qualquer momento. Se você fizesse alguma merda, você podia simplesmente se fuder. Mas até lá tinha uma certa regra só deles e que funcionava e que era respeitada. E tinha uma certa palavra, tinha uma certa ética, que por mais que não fosse a ética da sociedade normal, ela estava lá presente até no crime organizado. E hoje eu percebo que nem a sociedade normal ela tem ela não tem mais um código de conduta, sabe, fixo, que funciona meio que para todas as gerações. E daí você fica meio que você meio que parece que você não tem meios mais para simplesmente, sei lá, avançar na sociedade e fazer contatos e conhecer pessoas novas de uma forma mais orgânica. E eu acho que parte disso é justamente por causa desse enfraquecimento de códigos de conduta, códigos de, não é, na verdade é meio que isso mesmo, códigos de conduta, sabe, coisas que você faz para socializar e daí você vai fazendo e foi tudo substituído por uma forma artificial, entende? Então, sei lá, você pega o código de conduta para você conhecer gente nova e flertar há 30 anos atrás, o que você fazia? Você ia para uma festa, aí tinham danças, aí você convidava alguém, aí você dançava com a pessoa, e daí você tinha lá, você podia, nesse meio tempo você era visto, você era lembrado, era uma dança mais lenta, entendeu? Então dava um espaço maior para alguma conversa acontecer, alguma coisa assim. E foi tudo se dissolvendo, entendeu? Conforme você vai chegando para os tempos mais atuais,
Antigamente as músicas eram mais lentas, você tinha certo espaço para conversar com a pessoa, mesmo em festas. Depois as festas elas começaram a virar puro barulho, você já não conseguia mais conversar com ninguém. A dança era um negócio muito mais tosco, né? Muito mais superficial. E depois evoluiu para assim, não tem festa, não tem dança, é tudo digital, é tudo online, é tudo foto, é tudo beleza, status, dinheiro. Tudo foi se tornando cada vez mais pragmático e objetivo e direto ao ponto. Sem muita margem para interpretação, entendeu? E nessa época não, cara. Nessa época você tinha vários códigos de conduta que funcionavam muito bem. E eu até pensava, tava pensando até pouco tempo atrás, não, mas assim, a nossa sociedade tá uma bosta, mas incrivelmente as facções elas estão se mantendo de pé, elas têm os códigos de conduta delas. Aí você vê que nem nas facções, cara, nem nas facções. Tem até um vídeo de um cara reclamando que o jovem da geração Z, ele tá assaltando os caras mais antigos da facção, tá começando a assaltar o povo da própria comunidade, não tá mais descendo pro centro para assaltar. Ou seja, até mesmo aonde em tese o código de conduta devia ser mais forte, porque é uma coisa à margem da sociedade, ele está se enfraquecendo muito rápido. Então a sociedade inteira parece que ela está se dissolvendo dentro de si mesma. A sociedade como toda ela criou as redes sociais, que é meio que uma forma digital de você fazer as coisas. As redes sociais elas criaram um código de conduta próprio delas. Só que parece que esse código ele nunca entra em um consenso, sabe? Por exemplo, você volta para os anos 50, 60, meio que tinha um código de conduta que todo mundo sabia o que estava acontecendo ali. Então, sei lá, você chamava alguém para dançar, a pessoa aceitava, depois sei lá, você chamava a pessoa para alguma outra coisa, a pessoa aceitava. As pessoas ao redor viam, porque era tudo público, tinha que ser, não existia outro meio de fazer as coisas acontecerem. E não só as coisas iam acontecendo meio que em público, mas as pessoas que estavam nesse jogo, nessa dança de flerte, meio que sabiam o que estava acontecendo ali, porque era um código de conduta fixo, padrão. Os mais velhos olhavam e falavam, é mais ou menos isso que é para acontecer, e quem era mais jovem olhava aquilo acontecendo e se prestasse atenção já conseguia ir aprendendo meio que sem precisar de fato fazer muita coisa. Só que hoje meio que tudo isso se perdeu porque as coisas não acontecem mais aos olhos. E assim, claro que sempre existiu coisas acontecendo escondidas e tudo mais. Mas antigamente eu acho que até essas coisas escondidas elas acabavam vindo ao público e você conseguia aprender alguma coisa, sabe? Tipo, as pessoas elas tinham que se expor mais no mundo. Não existia uma separação mundo real, mundo digital. Não, existia um mundo e as pessoas iam vivendo nele, e então até as coisas escondidas eventualmente acabariam emergindo na luz, e as pessoas naquela época, elas provavelmente, como não tinha tanto entretenimento, elas iam falar muito mais da vida uma das outras, e meio que você acabava aprendendo, entre aspas, a melhor forma, a forma correta de se viver, vendo quem dava certo e quem não dava tão certo assim na vida. Só que hoje tudo se perdeu porque não tem mais um código de conduta único. Sabe, a sociedade ela se fragmentou em tantas bolhas diferentes, e isso se tornou possível justamente por causa das redes sociais,
que você ser de uma cidade, você ser de um estado, você, sei lá, ser de uma igreja, isso já não significa tanto, porque cada pessoa ela tem a sua própria bolha e o seu próprio código de conduta interno que às vezes ela aprendeu sozinho pela internet. Eu mesmo tenho um código de conduta meu que eu não aprendi por causa porque eu fiquei saindo com um grupo de amigos específicos. Isso até reforçou, mas por exemplo, eu sou muito mais propenso a já saber quem vai se aproximar de mim, principalmente questão de amizade, do que ou quem vai se aproximar vai ser uma pessoa que eu já sei que vai ter uma visão de mundo parecida, ou se tiver uma visão de mundo diferente, eu posso até fazer uma certa amizade com essa pessoa, mas com um pé atrás. Só que essas coisas que antigamente seriam aprendidas por causa do seu grupo social, por causa do lugar onde você mora, agora elas são aprendidas de forma aleatória pela internet. Muitas convicções eu desenvolvi e tenho porque eu criei a minha própria bolha na internet e cheguei a certas conclusões sem necessariamente ter uma bolha social física. E as bolhas que eu fiz fisicamente, elas até me influenciaram, mas tem muita coisa que eu desenvolvi, muitos pensamentos que eu desenvolvi, que por isso simplesmente eles surgiram por causa da internet. Senão provavelmente eu seria uma pessoa diferente, com crenças completamente diferentes. Antes isso não acontecia, antes você ficava muito à mercê da tua bolha local. Por um lado isso era ruim, porque te limitava, porque às vezes você até tinha uma certa propensão a buscar uma verdade diferente, só que você não achar meios para isso, você acabava se retraindo e aceitando, né, que a vida era aquilo lá. Só que por outro é ruim, porque isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo. Então você sai e cada pessoa que você encontra, independente do lugar, do tamanho da cidade, ela não faz mais parte de uma comunidade visível, sabe? Tipo, eu tô vendo com quem que ela tá andando, mas eu sei mais ou menos quem ela é. Não necessariamente, porque cada pessoa tem uma bolha própria e, assim, talvez uma quantidade grande das pessoas, elas ainda mantenham muito daquela bolha social tecnológica, vamos colocar assim. Então, ela meio que na internet ela é uma extensão do que ela é na vida real. Então, os amigos que ela tem na internet são os amigos da vida real e tudo mais. Mas eu percebo que até isso está ficando mais raro e está ficando mais comum você ter uma pessoa que, ela tem lá, ela pode até ter o círculo social real, mas ela conversa com uma pessoa que sei lá, que está a 3.000 quilômetros de distância, ela assiste o vídeo de um cara que a pessoa é do Rio de Janeiro, a pessoa é do Rio Grande do Sul, mas assiste um cara que é do Rio de Janeiro, entendeu? Então a pessoa ela consegue criar uma bolha solitária, uma bolha individual. Ela consegue criar meio que uma proto-bolha social onde ela consegue escutar várias pessoas, como se fosse uma rede de amigos, só que online essas pessoas não estão lá com ela de verdade, mas moldam a cabeça dela através de canais de YouTube, às vezes Instagram, às vezes TikTok. E isso é geral, entende? E dentro dessas bolhas, cada bolha ela tem um código de conduta meio que único, entende? Então, para uma bolha, por exemplo, tal comportamento não é tão errado, mas para outra é um absurdo. Só que essas bolhas coexistem e elas se formam online. Então, a pessoa ela tem um mundo online e ela tem um mundo real, onde ela precisa continuar agindo. E aí, ela meio que dá uma dissociada, sabe? Tipo, ela tem um mundo real, ela tem um mundo digital, que é onde ela de fato forja a opinião delas, não todas, mas uma parcela das pessoas. E aí ela meio que dá uma dissociada e é como se o mundo real
ele não fosse parte daquela pessoa, sabe? Tipo, ela tem lá o mundo real, mas ela tem um mundo que de fato formou a personalidade dela e ela bota esse mundo em primeiro lugar ao invés do mundo real. Porque o mundo real, ele hoje ele falha muito nessa questão de passar valores fortes e firmes para te evitar de cair e fazer cagada na vida. E, e antes não tinha tanto, talvez por não ter tanto essa facilidade em acesso à informação, as bolhas físicas, sociais, elas precisavam ser mais fortes, porque se elas não fossem, se você não conseguisse se inserir em uma bolha social forte, você meio que não ia ter quem te ensinasse as coisas da vida na prática e você ia acabar se fudendo, entende? Mas hoje você consegue ser um cara autodidata online e um cara tipo, é uma bolha de um homem só, sabe? Tipo, não precisa mais de várias pessoas para formar uma bolha específica. Cada pessoa consegue ter a sua bolha social, digital, se ela quiser. Seja conversando com alguém que está em outro país, ou então que está tá em outro país, está em outro estado, ou não conversando com ninguém de fato, mas ouvindo pessoas que ela nunca viu na vida, por causa do YouTube, Instagram. Então meio que as condutas da nossa sociedade, elas foram evaporando. E quando eu vi esse filme, isso ficou, para mim ficou bem mais claro, porque o filme é cheio de condutas, cheio de regras. Os caras em tese eles são mafiosos, né? Mas até lá você vê que é um monte de regra e você vê que essas regras hoje elas estão sendo quebradas, né? Não só na sociedade normal, mas até mesmo nas facções onde você pensa que não, aqui as coisas são diferentes, porque a gente tem um sistema único e as pessoas não vão, aqui elas não vão quebrar a regra. Estão quebrando. Porque eu acho que esse negócio de sei lá, essa hiperconexão que o celular permitiu, ela meio que permitiu que qualquer um tivesse uma bolha individual. Então até o cara que está lá em cima do morro, acabou de entrar com uma facção, hoje ele não vai se ver parte daquilo. Ele vai ter o mundo dele, onde ele cria as crenças dele, e ele vai ter o mundo real, que cada vez menos tem poder sobre ele. E aí como acontece isso aí, entendeu? Os caras sendo assaltados dentro da própria favela, bandido roubando bandido e tudo mais. Enfim, mas é basicamente isso. É só uma reflexão rápida sobre o tema, depois de ter visto o filme. E, enfim, é isso. Fui.